Olá pessoal, estamos começando mais um podcast especial aqui do Motor One Inside Viz, já entrando, na promoção aí, nas atividades do Electric Days. Hoje um podcast especial aqui do meu lado, o Júlio César. Fala pessoal! E um convidado mais que especial. Se você gosta de carro, tecnologia, quer ter uma visão do futuro, do que vem por aí, já aumenta o som aí, vai para um canto, presta atenção porque hoje estamos aqui com José Palazzi. Ele é diretor sênior da Qualcomm no Brasil e a gente já conversou um pouco aqui, quase que um podcast prévio, sensacional. Fábio, é um prazer. Bom dia, queridos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu me sinto honrado em nome da Qualcomm com esse momento, com essa oportunidade mesmo de a gente falar um pouquinho de como a nossa tecnologia tem habilitado o veículo ou vai habilitar o veículo do futuro. Isso é importante. Primeiro, muito obrigado pelo seu tempo. A gente estava conversando aqui, a gente sempre tem uma visão do pacote fechado do carro, do carro elétrico, do carro híbrido, do carro, pode ser flex, tanto faz. Tem muita tecnologia, e que a gente não consegue... Na verdade, a gente consegue usar, mas a montadora ela não tem esse detalhamento do que está dentro ali. E hoje acho que a gente tem um pouco de possibilidade de ir aprofundando isso, Sim. Obrigado por ter vindo, é muito bom tê-lo aqui. E é aquilo que você falou, Fábio? Vai ser a gente falar um pouco o que está por trás, o que a gente não vê, que é aquela tecnologia, aquelas coisas que a gente não vê e que elas estão cada vez mais presentes aí nos automóveis, sejam elétricos, híbridos, enfim. Vai ser uma peça cada vez mais importante aí do veículo. Eu digo para vocês que é uma oportunidade incrível fazer isso com vocês hoje. É engraçado que quando nós falamos também com a indústria automobilística, eles colocam a mesma coisa, que eles querem também ter a oportunidade de apresentar um pouco mais os investimentos em tecnologia que eles põem nos veículos. Que os veículos há muito deixaram de ser simplesmente um chassi com motorização, com transmissão e com um conforto só de você sentar no veículo e dirigi-lo. Os veículos estão se tornando tão inteligentes, vocês sabem tão bem quanto eu, melhor do que eu, que eles estão conectados, eles estão oferecendo mais inteligência, eles estão oferecendo mais opções de aporte futuro tecnológico, evolução propriamente dita do que o veículo efetivamente representa ou ele faz. O veículo não é só mais um meio de transporte, ponto final. Eu confio que vocês concordem comigo e vivam isso diariamente. A gente tem acompanhado algumas informações que a Qualcomm divulga na CES, principalmente, aqui, mas trazendo para o nosso mercado brasileiro. Claro. Você pode fazer uma breve explicação da atuação da Qualcomm aqui? Lógico. Focado aqui no nosso... É um prazer. Sabe que tem os smartphones também, claro. Mas... Nós somos uma indústria de alta tecnologia não muito visível, uma vez que os nossos clientes é que têm mais visibilidade no mercado, eles que fabricam o produto propriamente dito. Mas nós fomos co-inventores da tecnologia celular. Nós, durante décadas, nós somos uma empresa de 37 anos, com aproximadamente 50 mil funcionários. E olha que interessante, pouco conhecida, mas nós viabilizamos a combinação de conectividade com processamento dentro do smartphone propriamente dito, foi evoluindo para os dispositivos vestíveis, os dispositivos de IoT e, mais recentemente, veio para os automotivos. Me perdoem até a comparação, mas eu gosto de imaginar que o veículo está se tornando cada vez mais um smartphone sobre rodas. Vejam, se vocês pegam um painel multimídia de um carro hoje e comparam com o seu smartphone, praticamente vocês têm toda a performance de um smartphone no painel do teu carro, com uma tela um pouco maior, mais confortável, e alguns dos requisitos que talvez não existissem alguns anos atrás, mas que hoje fazem do smartphone tão essencial, como, por exemplo, uma melhor resolução de câmeras, um assistente de voz, que você consegue conversar com o dispositivo, o teu smartphone, para tomada de determinadas ações, hoje já estão dentro do veículo. Mas vai mais do que isso. Eu diria que a indústria automobilística ela tem uma capacidade muito grande de prever o futuro. Então, as indústrias de veículos com as quais nós conversamos, que adotaram as nossas tecnologias, eles são muito específicos quando eles dizem que
Eles querem que o dispositivo do painel do veículo, tanto no multimídia como no painel de instrumentos, ele seja evolutivo. Ou seja, muitas vezes nós nos deparamos com um painel de instrumentos e imaginamos que é aquilo, ou seja, eu tenho velocímetro, eu tenho contagiros, eu tenho um medidor de combustível, algumas indicações luminosas, mas agora com esses chamados Smart Clusters, se vocês me permitem, eu vou ter que usar alguns termos em inglês, porque não tenho tradução para eles, tá? Mas os Smart Clusters hoje, eles já estão prevendo informações de painel que não necessariamente estão definidas ou você sabe que você vai querer elas, mas que em algum momento você vai querer. Posso dar um exemplo? A gente tem feito muitos projetos de painéis de instrumentos, mundo afora, onde o navegador, qualquer que seja o navegador, o elemento gráfico, para não citar nomes, por favor, o elemento gráfico que apresenta um mapa, ele é mostrado numa janela no próprio painel de instrumentos. Por quê? Para não te tirar a visão frontal, para não te distrair. Uma coisa muito importante que eu vejo a indústria automobilística tratar muito bem é eliminar formas de distração. Assim como nos painéis multimídia, os comandos de voz, hoje cada vez mais potentes, sem necessariamente a informação ter que ir até a nuvem para ser processada para voltar, ou seja, inteligência de reconhecimento vocal no veículo, te permite tomada de ações dentro do veículo, como, por exemplo, você dizer aonde você quer ir e você aumentar o volume do teu rádio, aumentar ou diminuir a temperatura do teu ar-condicionado e coisas tais. Então, essa combinação de coisas, ela tem que ter algumas premissas. A primeira delas é a latência. Eu não gostaria de, como consumidor, de fazer uma solicitação para o meu painel e ele me demorar alguns segundos para me responder. Concordo que vocês concordem comigo. Aqui, os nossos leitores, ninguém gosta. Vocês concordam comigo. Esse é um Número ponto 2. crucial, certo? Concordamos. Número 2. Eu gostaria de imaginar que quando eu troco de ações de telas ou de execuções, que eu não tenha também essa citada latência. Porque, na verdade, eu estou dirigindo, as minhas ações são de curto espaço de tempo, e as tomadas das minhas ações, sob minha responsabilidade, são tão críticas, vou chamar de críticas, que eu também não, eu particularmente não tolero esperar alguns segundos para uma tela mudar. Terceiro ponto importante, eu gostaria de imaginar que essa aplicação vai evoluir com o tempo, que os desenvolvedores delas vão colocar mais conteúdo e que eu possa depois instalá-las, ou elas sejam instaladas automaticamente, e eu não tenho risco de aquilo travar ou não funcionar. Veja, a gente compra um carro, é um veículo, é um elemento longevo, é um investimento longevo. Eu acho que vocês estão de acordo comigo. E é diferente até do smartphone. Talvez no smartphone você possa dizer que cada X meses ou anos, dependendo do que for, e me parece um espaço mais curto que o de carros, você possa trocar o teu dispositivo porque ele chegou num ponto que não dá mais para aquilo que você quer, porque as coisas evoluem. Mas no carro, não. Não, o carro é diferente. O usuário de um veículo, ele fala, poxa, depois de 1 ano, 2 anos, ele ainda tem a esperança de que ele vai instalar uma aplicação e ela vai rodar bem. Vocês concordam comigo? Sim. E o último ponto, e não menos importante, nós não podemos imaginar que um veículo só funcione nos dias de frio. Ou seja, que um painel de instrumentos e os recursos de inteligência artificial que eu estou comentando com vocês, de conectividade, tenha restrições ao calor. Nós da Qualcomm somos muito restritivos a isso. Veja, nós ajudamos a fazer com que o smartphone tivesse a performance do que era um computador de mesa alguns anos atrás. Quando eu pago uma conta de banco, quando eu tiro uma foto e eu faço um processamento de artificial intelligence na minha foto para tirar uma coisa, para limpar ela no smartphone, e eu lembro o que era fazer isso no meu computador de alguns anos atrás, quanto eu pagava de ferramentas, inclusive, para fazer isso. Exatamente. Vocês lembram bem multimídia? Eu comprei um kit multimídia. Não, scanner. Eu vou mais recente ainda. Eu vou falar de computadores de 5 anos atrás que tinham uma capacidade de, a gente chama de TOPS, né, de Tera Operations per Second, para fazer um processamento de imagem, que hoje eu tenho no smartphone que está aqui no meu bolso. E um detalhe, com uma bateria que dura 10 horas, 12 horas, 14 horas, dependendo. Então, trazendo para o nosso ponto nós sempre imaginamos que a nossa contribuição para o mundo, nós Qualcomm, seria de trazer
a melhor relação de performance por consumo de energia, visando justamente fazer as coisas móveis, portáteis. Eu entendo que o veículo tem uma usina de energia que não necessariamente faça ter que contemplar isso que eu estou falando sobre a forma de autonomia do painel de instrumentos. Mas imaginem que aquilo que consuma menos energia esquente pouco e seja menos susceptível ao calor externo. Eu falo isso porque toda a performance dos exemplos que eu citei para vocês e outros tantos que eu ainda não citei são executáveis nos painéis que são feitos com as tecnologias da Qualcomm, sem necessariamente eu ter que me preocupar em colocar um grande tirador de calor de lá de dentro, quer seja ventiladores, quer seja um sistema de resfriamento forçado e coisas tais. Entendem meu ponto? Sim, sim. Um dispositivo que já é otimizado ali para trabalhar numa Exatamente. temperatura... Exato, e com performance. E sem perder a performance. E com, eu chamo de headroom, que é, ou seja, com sobra de performance. Guardem isso. Muitas vezes é como um projeto de uma ponte. Ninguém projeta uma ponte para a carga usual dela. Projeta-se imaginando um sobrefluxo que possa acontecer. Nós da Qualcomm nos preocupamos em fazer com que os nossos dispositivos tenham sempre um pouquinho mais de headroom para permitir que o futuro, que a gente ainda não sabe o que vai ser implementado, possa ser utilizável ali. Então, eu respondo a tua pergunta dizendo exatamente isso, que nós acreditamos piamente que o usuário cada vez mais vai olhar esse aspecto para selecionar um veículo. Ele vai perguntar junto ao que tem de performance, de direção, de potência de motor, de retomada de aceleração, de outros aspectos de conforto e de segurança. Ele vai olhar também o que a interface com ele traz de conteúdo ou pode vir a trazer para ele, ou que tipo de informação ele pode colocar para fora. Os provedores de serviço vão observar como eles podem utilizar aquilo para gerar novas fontes de renda. Esse é um ponto que eu ia trazer. Que é justo. Novos negócios. Mas é isso. Não, o que eu vou aproveitar aqui, Júlio, antes, a gente sempre usa o exemplo do smartphone, quando a gente fala de carro elétrico, os leitores até já viram o olho e falam, de novo, essa história, é um carro elétrico, rosa. Mas isso é muito citado na indústria, né? Mas o que você falou agora, se a gente fizer um paralelo da tecnologia dos carros, né, o carro vai virar um smartphone sobre rodas. Então, hoje, né, a gente tem um smartphone, eu lembro que era digital, que já era legal, quando veio reconhecimento facial. Eu falei, será que é mais rápido? Tinha aquela dúvida, não vou trocar, porque depois que usa, já era. Então, reconhecimento facial dentro do carro ou para acessar o carro, reconhecimento de voz. Né? Outra coisa, novos negócios que você citou agora, por exemplo, aqui a gente tem aplicativos pagos, aplicativos não pagos, mas com serviços pagos dentro. Então, você vê esses... Você acabou de citar, né? Mas como que está essa evolução de novos negócios que hoje a gente não imagina? E que legal você perguntar isso. Vocês devem estar percebendo como tem aumentado a oferta de veículos como um serviço. Por exemplo, veículos que você aluga, ou que você tem um leasing, ou qualquer que seja o formato, mas que você não necessariamente o adquira. Então, nós temos percebido que a forma com que os pagamentos são feitos, ou quer seja por quilômetro rodado, ou por tempo, requerem um determinado nível de sofisticação tecnológica dentro do veículo, tal, onde haja pelo menos a conectividade. Guardem essa primeira aplicação. E vocês sabem que tanto o dono de um veículo que o adquiriu, como o dono do veículo que o disponibiliza como um serviço, tem o direito, ou até o dever, se vocês me permitem dizer assim, de acompanhar o status daquele veículo. Saber como ele está sendo conduzido. Claro. Eu não veria problema nenhum em ter um veículo alugado e o proprietário do veículo, a locadora, o que for, ter informações de como eu dirijo ele. Se eu acelero demais numa curva, se eu passo nas lombadas de qualquer jeito. Se passo para o vermelho. Concordam comigo? Então, esse contexto, a gente tem visto que a primeira vertente que fez com que a preocupação de gerar serviços no veículo fosse essa de tirar telemetrias dele, tirar parâmetros. Sim, é uma coisa que vocês sabem que há muito tempo já existe. Eu gosto de lembrar que é da Fórmula 1 já há 30 anos, 40 anos. Nossa, acho que vocês lembram lá, nos anos 80 já se falava em telemetria dos veículos. Mas a gente viu que isso hoje é viável de fazer dentro de um veículo de passeio.
E é um custo irrisório, gente. Isso não encarece o carro, praticamente. Entenda o que eu quero dizer. Obviamente tem seu custo, mas não é o grande vilão do aumento de custo. Falamos hoje que as locadoras, por exemplo, as seguradoras, elas te oferecem opções de rastreamento. Vocês estão vendo no dia a dia como existe uma abundância de opções de rastreamento hoje de veículos que utilizam a tecnologia celular. Era de se esperar que em algum momento a continuidade disso, ou seja, a evolução natural disso, fosse fazer com que para a coleta de parâmetros e essa conectividade pudessem atingir novos patamares, pudesse ter novas usabilidades, o que justificou com que houvessem sensores mais apurados dentro dos veículos. Vou dar uns exemplos já para vocês, com que a velocidade de comunicação do veículo para a nuvem e vice-versa, da nuvem para o veículo, tivesse que aumentar. Até alguns anos atrás, os rastreadores de veículos, por exemplo, eram feitos com a tecnologia 2G. Vocês lembram no contexto 2G, 3G, 4G? Que era suficiente. Hoje 2G já não é mais suficiente para isso. Por vários motivos. A velocidade com que ele comunica, a disponibilidade do serviço 2G, que praticamente está deixando de existir. Vocês devem ter visto aí na imprensa escrita, falada, que diversas operadoras cogitam ou já desligaram suas redes 2G. A mesma coisa com coleta de parâmetros, que em um determinado momento olhava-se a curva de aceleração de uma forma, às vezes, proprietária, ou ainda, como era que o nome daquele bloco que as pessoas estavam escrito nos ônibus, esse veículo tem um tacógrafo. Vocês já viram essa frase? Né? O tacógrafo nada mais era do que um sistema, um dos primeiros sistemas de coleta de parâmetros. Ele gravava localmente, quando chegava no destino, poderia se coletar essa informação, mas hoje todos os veículos praticamente têm lá na sua ECU uma porta OBD2. Vocês conhecem, Onboard Diagnostics nível 2. Então, é prático imaginar que o conteúdo dela possa ser ecoado. Mas, como eu disse, as coisas evoluem. E uma evolução natural disso foi imagem. Não somente para ter uma imagem do motorista, para dar dados de conforto, ou tomar decisões de conforto, como acertar a posição de um banco, ou ainda saber que aquele motorista é o que pode entrar naquele veículo, quer seja de propriedade dele, quer seja alugado. Mas para a tomada de ações de warning e de cuidado que são muito interessantes. Vocês podem até chamar de um Big Brother isso que eu vou falar para vocês, mas pensem o seguinte, se eu tenho uma câmera apontada para dentro do carro, eu consigo saber que tem um ocupante no banco do passageiro ou não. Eu consigo saber se ele é uma criança. Hoje, e o detalhe, estou falando para vocês, não é possibilidade, é real. Hoje nós, com a Qualcomm, participamos de projetos onde nossos clientes implementam isso graças às nossas tecnologias. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês agora. Primeiro, a câmera olhando para o veículo, ela pode saber que tem um ocupante ou não, se ele é uma criança no banco dianteiro ou não, e até me dizer, me colocar um warning bem grande, olha, você está levando uma criança no banco dianteiro. Você quer mesmo fazer isso? O problema é teu, mas eu dou o warning. Eu posso saber que o cinto de segurança está afivelado ou não, sem eu precisar de um sensor. Vejam, até hoje, os carros que têm um cinto de segurança e que é detectável que ele não está fechado, tem um sensor aqui na carretilha, aqui, ou melhor, aqui na trava, no lock. Imaginem que eu possa tomar essa decisão porque eu conheço o shape de um cinto de segurança na tua roupa. Querem mais um exemplo? Se eu tenho uma criança no banco traseiro, eu posso dizer se ela está naquele carrinho, numa cadeirinha ou não. E dá o warning, a tua criança não está na cadeirinha. Agora eu vou ser um pouco jocoso, que eu espero que realmente uma pessoa não faça isso por esquecimento. Mas eu posso gerar um warning que eu fechei meu carro com uma criança dentro. Vocês entenderam meu exemplo? Ou um animal dentro. Ou um animal dentro. Perfeito. Fácil. Então vocês entendem que não é o fato de existir a câmera pensando na pessoa, mas é o fato de imaginar que ela é um elemento que adquire imagens e que o processamento desse conteúdo requer um nível de inteligência que, no meu entender, tem que ser uma combinação de coisas locais e na nuvem. Vejam, vou ter situações onde eu, como um provedor de serviços, vou ter serviços que eu vou oferecer na nuvem. Como, por exemplo, permitir que uma pessoa esteja naquele veículo ou gerar um warning, uma informação dizendo que tal pessoa está naquele veículo. Natural. Por um outro lado, uma tomada de decisão ou uma informação como há uma criança no banco traseiro e ela não está de cinto de segurança, vocês concordam comigo que é uma decisão que pode ser tomada localmente?
O ponto aqui é, esse equilíbrio de performance local e na nuvem requer pelo menos uma largura de canal, de banda da conectividade tal que permita fazer isso e num tempo justo. Vocês viram, eu já citei várias vezes aqui a questão da latência, porque é um ponto importante. Não adianta eu transmitir isso durante meia hora, quando eu já estacionei meu carro para ele me responder e falar, olha, eu cheguei à conclusão que havia uma criança no seu banco traseiro. Tarde demais. Desculpa a brincadeira, mas no fundo é isso. Sim. Essa sensação é importante. E me permita concluir com outro ponto importante no quesito da conectividade e do conforto das informações visíveis aos olhos. Foi muito bom o advento desses sistemas de navegação com mapas, às vezes tridimensionais, que dão uma qualidade muito boa de visibilidade da origem ao destino. É muito bom ver pessoas de qualquer segmento de mercado ou de conhecimento específico, ou seja, gente não técnica que consegue lidar com um mapa num veículo de uma forma seamless, ou seja, transparente. E usufruir daquilo. É a melhor evidência possível de que o sistema foi, vou usar um termo, democratizado. Então é muito bom ver as pessoas usando mapas, mas há muito mais o que fazer ali. Vejam, ainda nós carecemos de ofertas de serviços em real time para as pessoas que estão dirigindo um carro. O exemplo que eu mais gosto de usar é do veículo que está a 9.995 quilômetros rodados, faltam 5 quilômetros para ele chegar nos 10 mil quilômetros, e eu acho que eu particularmente gostaria de ter um warning no meu painel dizendo, olha, vai dar 10 mil quilômetros, tem que trocar óleo, e se você tiver tempo, a concessionária que está a 2 esquinas de você oferece uma troca de óleo para você por X reais, e você ainda toma um cafezinho ali, e eles estão falando que em 40 minutos eles fazem o serviço para você. Prever a necessidade já agiliza tudo. Né? Vocês estão percebendo? Isso é um serviço maravilhoso. Eu diria que isso vai dar valor aos dealers, às lojas, os provedores de serviço que estão na rua. Quer sejam da marca, quer sejam multimarca. Eu diria que isso é um contexto... Ou ainda, outro exemplo que eu gosto muito de usar, porque esse é também outro projeto legal que a gente fez, é assim, não no Brasil ainda, mas é a oferta de almoço. Você está 11h55 na Marginal Pinheiros, imaginou que legal? Naquele trânsito maravilhoso, e obviamente que o sistema pode ainda ser no primeiro momento pode falar, você está com fome? Tem uma proposta para você aqui, ó. Ou a segunda proposta, ele, conhecedor da tua agenda, pode te falar, olha, a tua próxima agenda é às 14h. Então, se você precisar almoçar, eu tenho uma proposta de você parar nesse shopping mall que fica aqui, e o restaurante tal vai te dar um desconto, ou ainda ter uma vaga reservada para você no estacionamento. Se você topar, diga sim aqui, e ele já te responde, ó, é a vaga C3 do piso 4. Você já vai separar teu carro. Isso é conforto e qualidade de vida. Eu gostaria muito de um dia vocês irem a Qualcomm em San Diego, no nosso headquarter, San Diego, Califórnia. É só convidar. Vai ser um prazer. Eu vou mostrar uma coisa legal para vocês. Num dos nossos estacionamentos, alguns anos atrás, a Tesla nos pediu, e nós cedemos um espaço do nosso estacionamento para fazer postos de recarga de veículos Tesla ali. E alguns colegas meus na Califórnia têm o seu Tesla, que eu acho um carro maravilhoso. E uma coisa que me encantou é a oferta de serviços, de você estar, por exemplo, numa autoestrada, lá na 5, por exemplo, ou na 405, algumas daquelas estradas norte-sul, e ele te fala o seguinte, olha, eu vejo que você tem 40% da tua bateria still remaining, né, ou seja, ainda disponível, e a distância que você vai percorrer me diz que você vai chegar lá com 20% de bateria. E eu, obviamente, vejo aqui que você tem disponibilidade de tempo, se você pode fazer uma recarga de 20 minutos nesse posto que está aqui do lado. Gente, isso tudo é uma combinação de inteligência local e na nuvem. E, assim, vocês têm acompanhado a evolução do ChatGPT e de todas as ferramentas que hoje elas conferem benefícios incríveis de inteligência artificial adicional. Imagine que o veículo, ao aprender os teus hábitos, aprender os teus caminhos, e tendo essa inteligência distribuída, mas veja, distribuído eu quero dizer o que merece estar na nuvem, e o que merece estar no veículo, ele poder tomar decisões para você, como, por exemplo, receber os teus e-mails no painel de veículos, e ele poder te propor, num determinado momento, o que pode ser feito também no smartphone,
possíveis respostas de e-mail. Do tipo assim, olha, estou vendo que você está dirigindo, eu posso propor aqui para o Fábio a seguinte resposta: Fábio, estou dirigindo e devo estar em casa daqui a 40 minutos e eu te respondo melhor quando eu chegar em casa. Mas quero comunicar que eu recebi sua mensagem. Vai dizer para mim que você não vê isso como um feature, um benefício que te ajuda na vida, no dia a dia. Sim. E última coisa importante, é a preocupação com distração. Nós temos que observar. E veja, eu estou tentando o máximo possível manter os exemplos em coisas que são factíveis no Brasil. Eu poderia citar outros exemplos aqui, adicionais, em função de recursos de ADAS, do Advanced Driving Assistance Systems, ou recursos de navegação autônoma, mas eu acho que não vai ser tão inspirador para a nossa audiência aqui na língua portuguesa. Sim, está um pouco distante. Então, me permitam citar este último que eu considero também importante. Eu penso que os veículos de aplicativo, que hoje tem aquele smartphone no painel, que infelizmente às vezes ele é até roubável, eles vão tomar muito benefício do momento onde a interface entre o condutor daquele veículo e o veículo propriamente dito tiver mais recursos de voz, tiver mais recursos que vão no dashboard diretamente para a visão dele, e não necessariamente tirando a distração dele, apertando botões artificiais numa tela de um smartphone. Vocês entendem meu ponto? Sim, sim. Ou seja, é uma combinação de coisas que vão permitir que lá na frente as próximas gerações elas olhem para como nós estamos fazendo hoje, elas falam: não acredito que vocês conseguiam dirigir um carro e ao mesmo tempo apertar uma tela de um smartphone para ver um navegador nele. Entenderam o meu comentário? Sim, sim. Então, em suma, há uma expectativa de todos, do consumidor, da indústria automobilística, que fazem com que nós, provedores de tecnologia, tenhamos que desenvolver os nossos dispositivos de forma que eu consiga atender a essa demanda e, como eu falei algumas vezes aqui, e repito, e nos preparar para aquilo que a gente não sabe que vai acontecer, mas que a gente tem que deixar pronto. Então, se eu pudesse aqui fazer um mini techniquez, eu diria o seguinte: nós temos engines, que a gente chama de Neural Processing Engines, ou unidades de processamento neural, que elas estão ali, que no primeiro momento podem até parecer que estão sobrando, que não estão sendo utilizáveis. Mas pelo fato da indústria automobilística utilizá-las, adquirir os nossos dispositivos, eles têm essa visão que eu falei lá atrás e repito, de que isso lá na frente vai ser útil. Posso citar um exemplo de um veículo para vocês? Eu gosto muito do Raval H6 da Great Wall Motors. Ele é equipado com um Snapdragon nosso de terceira geração, um Snapdragon 8 de terceira geração, melhor, de segunda geração, muito poderoso. É um dispositivo que, derivado de smartphones, mas evoluído para o mundo automobilístico, que permite um nível de inteligência artificial onde você é capaz de fazer algumas dezenas de tera-operações por segundo. E esse dispositivo ele atua fortemente nesses features que você vê nesse veículo, como, por exemplo, um que eu gostei muito, você entra num corredor aqui numa estrada e está muito próximo do veículo da direita ou da esquerda, ele automaticamente desloca um pouco para cá ou para lá, ou nesse sistema tão preciso que eles têm de auto-parking, que eu acho que é incrível. Bom, eu não estou aqui para fazer a venda do veículo. Já que você falou... Mas esse exemplo real é legal, porque a gente ficou com o carro aqui. Né? Assim, eu estive lá nos lançamentos, né? Nós pegamos o carro, eles vêm para cá, né? Para a gente dirigir. E isso que você falou agora... É um carro bem legal, né? Ele é um carro bem legal. E especificamente ali, né, da central multimídia, ela é bem rápida. Né? Agora a gente tem as respostas, né? O motivo. E eu estava estacionando aqui num supermercado e era uma vaga meio complexa. Só que assim, eu fiquei espantado. Você engata ré, é muito rápido. Ele gera uma imagem 3D, né? Parece que tem um drone em cima do carro. Mais que isso, a imagem gerada de alta qualidade e de alta precisão, inclusive mostrando em centímetros a distância para o carro, né, atingir a parede ou o carro atrás. Então, assim, outra coisa que eu pesquei, que você falou, de usar, né, a tecnologia ali para mostrar objetos gráficos
no painel, né, no dashboard ali. Ali quando você está dirigindo, ele começa a ler o que está na rua. Né? E eu fico espantado. Como que ele sabe que é uma moto que está passando aqui do meu lado? E aparece uma moto, né, no painel, ou um caminhão. Monta um caminhão. Então, eu estou olhando para frente, ele ainda me... Ó, é um caminhão, hein? Fique esperto e tal. Então, esse tipo de interação que a tecnologia traz hoje e a agilidade... Eu não consigo imaginar. A gente jogava Atari. Atari era um negócio que eram uns quadradinhos ali, a gente achava o máximo. Hoje ele desenha um caminhão em tempo real. Sim, Né? Sim. Né? Uma moto, uma bicicleta. Não, e com fluidez, né? Com... Exato. E, de novo, baixa latência. Vocês lembram que eu falei dessa Exato, latência? sim. E eu só quero colocar este ponto porque foi o aspecto da pergunta de vocês. Está claro para vocês que sobra oportunidade de novos serviços? Não, sem Novos dúvida. Conteúdos? Sem dúvida. Eu pagaria determinados recursos que me adicionassem segurança e conforto numa longa viagem, por exemplo, onde eu estou olhando justamente uma estrada e eu consiga receber conteúdos adicionais que me ajudem a tomar minha decisão de que posto que eu vou parar, de quando que eu tenho que necessariamente parar. Tem muita coisa que você falou que a gente ficou só aprendendo aqui, né, e apreciando aí a sua visão, né, sua experiência, mas que eu sofri já com carro novo. Eu não vou falar marca aqui para não ser deselegante, mas o painel ali, a tela da multimídia, por causa do calor, ela parecia que estava derretendo. Então a imagem gráfica estava derretida. E é um negócio digital, não era para acontecer. E aí você coloca comandos digitais dentro, por exemplo, ar-condicionado. Eu quero resolver o meu problema, que é o calor, que é um problema para a central também. Muito bom ponto. Né? E aí é digital. Então, digital, você está dirigindo ali, você não pode perder muito tempo, né? E às vezes é difícil. Não... E aí eu cito o exemplo de novo desse veículo que eu falei agora há pouco. E, por favor, me perdoem por citar esse mesmo veículo, mas é o primeiro que me vem à cabeça. E também o fato de usarem nossas tecnologias. Mas eu gosto de imaginar que esse recurso de comando de voz desses veículos que eu citei, da Great Wall Motors, o Haval H6, penso, ele, numa hora dessa, me resolva esse tipo de problema. Não que tenha esse problema, por favor. Não, lá mas não foi esse. Não tem esse problema. Mas eu digo que é tão confortante saber que eu tenho mais opções. E assim, eu quero concluir esse raciocínio dessa resposta a vocês dizendo o seguinte. Algumas montadoras que estão aqui no Brasil, internacionais, multinacionais, com uma capacidade de customizar veículos, inclusive, quando requerido, me dizem que quando hoje uma pessoa entra numa concessionária para comprar um carro, o comportamento mudou tanto ao que era 10 anos atrás. Lá atrás era assim, quais as opções de motorização que você tem, e uma grande preocupação com aceleração de 0 a 100. Não que isso não seja uma preocupação. Eu tenho essa preocupação e gosto de imaginar que eu vou comprar um carro que dê o nível de retomada, o conforto e segurança que eu quero para retomadas, porque eu ando em estrada o tempo todo. Mas imagina que, olha que interessante, não foi uma, nem duas, nem três que me falaram isso, que a pessoa fala, ok, eu quero saber um pouco do que eu tenho de recursos, claro, do ponto de vista do powertrain, mas o que eu tenho de recursos no painel? Que vão além de um rádio AM/FM. A conectividade acho que virou um padrão, né? E outro detalhe, eu acho que as pessoas, veja, já estamos na 3ª geração de painéis multimídia nos carros. Eu acho que as pessoas esperam mais do que um painel onde você espelhe seu smartphone e tem um sintonizador de AM/FM e indicação de temperatura do lado de fora do carro. Então, vocês entendem onde eu quero chegar? Sim. Ou seja, já não é mais uma mera tela gráfica no painel do veículo. Aquilo começa a ser uma unidade de processamento hoje e de tomada de ações que te dão conforto e segurança, ou te ajudam a tomar decisões para conforto e segurança. E aí entra justamente o fato de a gente se preocupar com os tópicos que eu falei lá atrás. Conectividade de boa qualidade, capacidade de processamento para o que está acontecendo hoje, o que porventura vai ser requerimento no futuro, ou seja, aquela sobra que eu falei, e em terceiro e não menos importante, não frite um ovo em cima. Ou não seja tão susceptível à temperatura externa de você poder ir numa praia com um veículo desse, deixar ele parado 7, 8 horas e voltar e dar a partida no carro e você ter todos os seus instrumentos funcionando.
funcionando, tá aquela tela preta, né? Lembro do tempo que a gente achava ao máximo ter um golfinho ali no gráfico, de som, chamava, né? Era o gráfico, O né? gráfico do golfinho era uma sensação. Você está entregando a idade, Fábio. E depois mas é inevitável, tirava a não tem carinha, né, do jeito. som, tirar a carinha aqui, porque era uma forma também de evitar esse aquecimento, outro furto, enfim. Hoje a gente tem... É bem interessante ouvir desse lado essa possibilidade, né, que a tecnologia traz para quem está comprando o carro. Eu fico imaginando, hoje que a gente tem uma experiência aí com videogame, então você está lá no seu carro, você vai adicionando features ali, comprando. Você acha que no futuro isso vai ser uma realidade? A gente ter um carro elétrico, que acho que o carro elétrico é mais fácil a gente visualizar essa alteração via software, de potência, de característica, de configuração, né? Porque ele já carrega isso nativamente, Já ele um já DNA, vem, ele já nasceu com mais integrado, né, a tecnologia, aos Eu sistemas, diria, se é que a gente pode dizer me assim. deixa trazer 2 exemplos. Acho que os exemplos sempre são bons para dar uma resposta, né? Porque eu poderia aqui dizer sim, claro, existe, ou eu poderia falar para vocês o que eu gostaria de trazer aqui, que é alguns exemplos. Peço desculpas que muitas vezes eu não posso citar nomes, mas esse exemplo que eu vou citar, eu posso citar o nome. Por exemplo, a Ford Motors, nos Estados Unidos, tem um projeto muito legal com a gente. É público, essa informação tá veiculada, onde o navegador que roda dentre outras funcionalidades, o navegador ele é configurável on the fly e você consegue encomendar recursos adicionais do provedor do serviço do mapa. Como, por exemplo, eu tenho um interesse específico num segmento de mercado. Eu posso comprar informação daquele segmento para aquela localidade que eu estou indo. Entenderam o que eu quero dizer? Sim. Mas eu tenho outro exemplo que eu gosto muito, e esse eu não posso citar o nome do cliente. Mas imagine que um determinado fabricante de veículos 100% elétricos, ele tenha hoje uma oferta de potência adicional por um período de tempo a um determinado custo. Você fala, poxa, mas não é uma coisa que a pessoa pode ir lá no painel e falar, eu quero esses, por exemplo, um veículo de 500 cavalos, eu quero esses 100 cavalos a mais, esses 200 cavalos a mais que me oferece. Veja, o fabricante de um veículo ele oferece uma garantia para aquele carro. Então ele te fala, se você usar nessas condições de temperatura e pressão, CNTP, né? Esse veículo vai dar a durabilidade que eu estou te falando dentro da minha garantia. Deixar isso como uma opção para o usuário, muitas vezes, é comprometer esse compromisso. Mas, se você como fabricante do veículo me oferece isso numa condição segura, onde eu penso da seguinte forma, vou viajar nesse fim de semana e me fizeram uma oferta por X reais ou X unidade monetária de qualquer localidade, eu ter esse adicional de horsepower, de cavalo, de potência no meu veículo, ele está me falando, eu com garantia, porque ele está recebendo parâmetros do meu carro, ele sabe a situação da minha bateria em termos de número de recargas remanescentes ainda, ou seja, como é que está o endurance, essa é a palavra dessa bateria, ele pode me oferecer on the fly uma proposta assim, ou para você, Fábio. Fábio, estou te mandando essa nota te dizendo que se você quiser eu posso te oferecer por X unidades monetárias aqui que eu falei, X cavalos a mais para o seu motor, para você ter um período enjoyable, apreciável nessa sua viagem. Amigos, isso não é nenhum, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5 indústrias que estão observando isso, fazendo isso. E o usuário se sente é uma apreciação isso. É uma oportunidade de quem tem um veículo de razoável potência, de razoável performance, conseguir estender um pouquinho melhor, principalmente para aqueles que gostam de sentir um pouquinho melhor o veículo ali na frente do volante ou no pé. Fantástica. Então imagine o resumo disso, que você então diga sim, então você vai receber X horas de um determinado nível de performance, um pouco além daquilo que você tem padrão do veículo, que você vai apreciar pra caramba e a tua garantia está mantida. Porque o provedor do veículo te ofereceu esse serviço com a garantia dele, a um determinado preço que justifique isso para os dois. É um bom exemplo? É um bom exemplo. Pensando aqui, a gente conversa um pouco com a indústria, muito. Hoje, nos motores a combustão, eu tenho informações também de montadora que elas desenvolvem um motor específico, atinge um pico ali de potência para
garantir, né, dar uma durabilidade, ela reduz muito e deixa num nível conservador. Ela trabalha com uma Isso. margem ali para ter. Mas ela Pra dimensiona poupar, né, tudo o para power aquela potência. Então são peças mais caras para ter mais durabilidade. Se você tem essa variação, você também pode baixar no fim das contas ali o preço do carro, né? Ter É um bom ponto. uma variação. E você vê que até nisso que você citou agora, até nisso que você citou, como é importante a coleta de parâmetros em tempo real, eu vou dizer assim, daquele veículo. Veja, eu não acredito que hoje existam pessoas ou que tenha que ser humano o processo de análise das informações que são coletadas do veículo. Mas eu confio que um veículo que tem as funcionalidades como nós estamos comentando agora, ele tenha total condição e até a obrigação de dar esse tipo de reporte para uma entidade, um robô na nuvem, que vai fazer bom uso disso para tomada de decisões que vão desde uma proposta de uma manutenção ou de um recall, quando for assim identificável, até a oferta de um serviço que estresse um pouco mais, como o exemplo que eu citei agora, garantido pelo fabricante do mesmo. E para isso, nós somos sempre desafiados a prover tecnologia de conectividade com maior robustez e menor latência. Me deixa citar um termo novo aqui para vocês, talvez vocês o conheçam, que é o termo CV2X, celular veículo para as coisas, ou seja, é uma proposta em que os veículos possam se comunicar com outros veículos, veículo para veículo, então, veículos com a infraestrutura, ou seja, com os elementos instalados na infraestrutura quer de postes, quer em cima de prédios e que conectem esse veículo ao mundo, e com as pessoas, ao ponto de o veículo poder tomar decisões em função de uma pessoa estar atravessando a rua, quando ele vai passar por ela. Mas o ponto aqui é assim, o fato de eu ter dentro do veículo hoje a inteligência e a conectividade, como nós estamos falando, aquilo que nós da Qualcomm nos sentimos muito orgulhosos de ter participado, de estar participando e acreditamos que vamos participar por muito tempo, está gerando uma quantidade muito grande de novos provedores de soluções alternativas que a gente muitas vezes que eu falei agora há pouco, nem imaginava que fossem existir, mas que a gente agora está começando a ver que elas são fundamentais, que já não dá quase para não viver mais sem elas. Eu vou citar uma aqui para vocês, que a gente testou inclusive lá na Virgínia, nos Estados Unidos, com um fabricante automotriz da região, e me perdoem, não posso citar o nome dele, mas imaginem que, me digam se vocês não gostariam de ter isso no carro de vocês. Os faróis de trânsito estão lá mandando informação do estado deles para a nuvem. Aquele veículo está caminhando numa via e vai chegar naquele farol em algum momento. E aquele carro recebe uma informação dizendo assim para o motorista, vá a 30 por hora, porque assim você vai pegar o farol verde quando você chegar lá na frente. Está funcionando redondo. Onde isso vai parar? Lá na frente vai ser que nem formigas, tá? Nós vamos nos cruzar nos cruzamentos sem precisar parar. Mas eu acho que isso vai ser quando for level 5, quando for nível 5 de autonomia. Mas pensando no seguinte, hoje já não é fantástico? Quantas vezes você não pensa que você gostaria de ter uma predição, uma ideia do que está acontecendo com o farol lá na frente? Por segurança, por redução de consumo. Claro! Por tudo. Por tudo, por vários Percebe? motivos, né? Então vocês veem que isso só foi possível porque a tecnologia foi disponibilizada e alguém teve a brilhante ideia de fazer uso dela. Pegaram? Então, qual que é o creme de la creme, né? O resumo disso aqui? A disponibilização de tecnologia, como nós acreditamos estar fazendo, junto com as montadoras, junto com os provedores de infraestrutura, vai permitir que os criativos tenham ideias do que a gente pode fazer para fazer bom uso disso. Sim. E transformar isso em algo sine qua non, que no determinado momento a gente vai olhar para trás e falar como é que eu podia viver sem isso. Hoje eu não consigo sair de casa sem meu smartphone. Mas talvez quando eu fosse adolescente, eu lembro de ligar para minha mãe de um orelhão, levava 2, 3 fichas telefônicas para falar, mãe, estou bem, está tudo bem aqui. Vocês estão entendendo, pela analogia, o que a gente está tentando, o que vai acontecer lá na frente? Assim, por isso eu falo, o veículo é um elemento evolutivo. Não para aqui.
Vai ter muito mais coisa que a gente vai colocar. Esse CV2X, só para vocês saberem, a gente está conversando com indústrias automobilísticas do Brasil, com governos aqui do Brasil, para a gente colocar essa tecnologia aqui no país. A ideia é que a gente instale os elementos da infraestrutura em postes de luz, por exemplo, e que a gente tenha veículos com uma onboard unit, com um elemento que faça essa coleta e que receba informações dessa infraestrutura, que receba dos outros carros também. E um ponto muito interessante disso é que o governo brasileiro, por intermédio da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, aprovou a frequência de 5.9 GHz, que é a frequência usada em muitos países que já tem CV2X para isso. Isso é muito bom, porque significa que os equipamentos podem vir sem modificações. Entende? Nós não vamos precisar legislar, definir uma frequência. Ela já está definida. Então, isso tem facilitado muito com que as montadoras, com que as municipalidades que vão instalar essa infraestrutura queiram fazê-lo. Então, você enxerga isso como promissor? Eu não tenho a menor sombra de dúvida. A implementação dessas tecnologias aqui no Brasil. Eu acho que nós vamos ver CV2X em veículos num primeiro momento, por exemplo, em aplicações públicas. Bom, veículos dentro da entidade governamental, como ambulâncias, como bombeiros, como carros de apoio de estradas. Num segundo momento, eu acho que nós vamos ver isso entrando em veículos em frotas. E num determinado momento, a pessoa vai entrar numa concessionária, vai comprar um carro, vai falar, eu quero aquele que me dê aquele nível de informação e de segurança. É isso. Já que você entrou nesse ponto, né, do governo, das possibilidades, tem muita coisa aqui para a gente falar. A gente vai ter que marcar um outro, Fábio, porque assunto é muita coisa. Mas como que a Qualcomm vê no Brasil a indústria automobilística? Vocês têm alguma conversa com alguma entidade? A gente fala muito aqui com a BVE, com a Anfávia. Agora a gente está trazendo o governo federal, né, o Ministério do Transporte, para dentro do nosso evento, para a gente ouvir o que eles têm a dizer. Assim, só um adendo aqui. Na semana passada, numa visita do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, na Great Wall, eu tive a chance de falar com ele sobre o que ele vê, né, da indústria automotiva no Brasil. E eu senti muita positividade ali, até torço para que isso se concretize. Ele fala muito que em desenvolver a indústria, trazendo tecnologia para cá, né, produzindo, né, modernizando a indústria. A Qualcomm está inserida nessas conversas? O que vocês... Claro, o que você pode adiantar? Em primeiro lugar, falando como brasileiro orgulhoso, eu acho que o Brasil está fazendo um trabalho muito bom na definição do novo padrão, do novo programa Rota 2030, que é um programa que visa prover, eu não vou dizer benefícios, mas suporte para com que a indústria automobilística desenvolva tecnologia e desenvolva de fato tecnologia no Brasil. Não é só uma questão de fabricar, é uma questão de usarmos as cabeças pensantes do Brasil. E nesse contexto eu vejo as montadoras de carros e de motos representadas pela Anfávia e pela Abraciclo fazendo um trabalho incrível, dando atenção, dando feedbacks ao governo. O governo está recebendo muito bem. Orgulhosamente, nós da Qualcomm temos sido consultados também, o que muito nos alegra, porque, afinal de contas, mostra que existe uma integração de todas as partes. E eu confio que outras entidades do segmento tecnológico também estejam sendo consultadas, porque, afinal de contas, isso é benefício para todos. E o creme de la creme disso, vamos colocar assim, é que a indústria automobilística brasileira, ela tem hoje produtos que são fabricados e já tem um certo nível de desenvolvimento de algumas coisas no Brasil. Nós acreditamos que eu vou puxar a brasa para a minha sardinha. Eu vou colocar do ponto de vista tecnológico das coisas que eu falei para vocês. Que as montadoras, de maneira geral, têm projetos globais incríveis. Então, esse exemplo que eu citei do Great Wall Motors é um exemplo maravilhoso, que nós temos muito orgulho de eles terem adotado nossas tecnologias ali dentro, assim como outras tantas montadoras que escolheram as nossas tecnologias. Mas nós também vemos que existem necessidades pontuais do Brasil. Características que muitas vezes fica um pouco difícil que essas montadoras implementem no seu projeto global. Dado isso, e dado a toda a importância que a gente dá de ter uma indústria soberana,
capaz de atender à demanda local, aos features locais, como a gente tem muitos exemplos. Eu gosto muito do exemplo do programa Proálcool, lá dos anos 80, onde o Brasil desenvolveu o combustível a etanol, na época álcool, né? Coisa que no mundo inteiro ninguém tinha. Nós conseguimos, resolvemos problemas tecnológicos incríveis ali, gente. Problemas de oxidação de peças, coisa de louco. Ou nas primeiras injeções eletrônicas que trabalhavam fuel blend, mistura de combustível, aqui no Brasil. Isso dá muito orgulho lembrar disso. Então, eu acho que o mesmo pode e deve acontecer. Então, eu digo assim para você, as montadoras têm mostrado boa vontade com relação a isso. O governo brasileiro está fazendo esse trabalho incrível, ouvindo todos, ouvindo a nós também, representantes da indústria do low level, que permite essa integração. E eu confio que nós vamos ter um programa soberano que vai fazer com que as montadoras desenvolvam algumas coisas aqui no Brasil. Como, por exemplo, o painel de instrumentos, o painel multimídia, porque ele vai ter características regionais, sem perder as características globais, mas com adições que não justificaria ter no projeto global. Ou características relativas aos nossos problemas sociais, como insegurança, que façam com que ele... Vou dar um exemplo. Eu gosto muito do exemplo da moto. A moto no Brasil tem que ter um botão de pânico. Não preciso explicar o motivo, né? Está claro para vocês? Mas é uma coisa que talvez não compense falar para o fabricante original do equipamento, o OEM, o ODM, Original Design Manufacturer, que ele tem que colocar esse recurso. Vai ser um custo num projeto global desnecessário. Mas para o Brasil ele é necessário. Percebem? Sim. Então, assim, a melhor resposta que eu posso dar à tua pergunta é: há uma boa vontade de todos os atores desse palco, desse ecossistema, em fazer com que o Brasil tenha soberania tecnológica. Obviamente que nós temos que ver como isso vai, dentro do contexto macroeconômico, ser justificável dentro dessas corporações, porque, afinal de contas, é como eu disse há pouco, já existem soluções prontas e que funcionam. Para com que hajam, então, soluções nacionais, elas tenham que ter diferenciadores, competitividade. Eu confio que o governo brasileiro está fazendo um bom trabalho em dar benefícios de competitividade. E eu confio também na qualidade da indústria que está aqui, das montadoras que estão aqui, de encontrar esses diferenciadores. E, nesse contexto, nós, da Qualcomm, vamos estar de portas abertas para ajudá-los a fazer os projetos nacionais. A gente está sentindo muita boa vontade de todos os lados, né, para a gente encontrar um caminho aí e fazer o Brasil, de fato, ter uma indústria forte, tecnológica, até com exportação. Exatamente. Muito bom ponto. O Brasil ele tem aspectos geográficos que facilitam a exportação e que tornam o nosso processo produtivo ainda mais eficaz. Eu queria colocar um exemplo para vocês de um outro ponto que eu acho que de tecnologia legal de contar para vocês. Vocês têm acompanhado o 5G. Vocês têm visto a velocidade com que o 5G está entrando. Existe um tipo de aplicação para a rede 5G que nós chamamos de rede privada. O que é uma rede privada? É quando uma indústria consegue instalar uma sua própria rede 5G. Um shopping center, um estádio de futebol. E essa rede significa que ela não é a rede pública ou uma rede compartilhada. Obviamente tem um aspecto do custo, né? Por que eu vou ter minha própria rede? É uma rede que oferece uma performance sustentada, muito mais previsível, muito mais estável, o que permite que determinadas indústrias tirem os seus data centers, por exemplo, de dentro da indústria, e movam ele para a nuvem ou para a matriz dela em alguma localidade do mundo. Então, imagine você que é a indústria automobilística. Eu vou até citar um exemplo fora da indústria automobilística, que eu gosto muito de citar. O exemplo da indústria de bebidas. Imagine que uma determinada engarrafadora de cervejas, que multimarca, possa receber a programação da sua matriz para aquilo que ela tem que produzir naquela localidade, em função da demanda. Então, automaticamente fala, não, espera um pouquinho só, a demanda agora é da cerveja XYZ, então muda lá a receita nas misturadores, muda o tempo de cozimento, de fazer a cerveja e entrega. Pensem, amigos, que num futuro, talvez as montadoras vão ter recursos multimarca que possam ser compartilháveis e alocáveis on demand. Nós temos uma matriz energética maravilhosa. Nós temos o 5G. O Brasil foi o primeiro país da América Latina com 5G. A rede funcionando, não vou dizer perfeitamente, porque ainda está em implantação. Mas daqui a pouco nós vamos ter uma oferta de benefícios para essas montadoras globais, onde elas possam olhar para o nosso país e falar o seguinte: opa,
matriz energética boa, profissionais de alta qualidade e competentes, uma conectividade que permita que eu tenha acesso à parametrização do processo produtivo. Meus amigos, nós estamos numa vertente muito positiva de transformar o país num grande contribuidor da produção da indústria automobilística. Olha só, hein, Júlio? Ó, a gente está caminhando aqui para o nosso final, né? Senão os equipamentos de hoje não aguentam. Esperamos que via 5G, né, a gente possa jogar conversa aí para a nuvem futuramente. Você percebeu, Júlio? A gente falou aqui de tecnologia, de carro, de aplicações futuras. O Palácio conseguiu até colocar cerveja no meio da conversa. Falando de carro, falando de cerveja. Muito além do que a gente imaginava, né? Mas desde já, assim, antes de você completar, eu quero já convidá-lo para uma próxima rodada, para a gente ser mais específico e falar um pouco de Motor One, da indústria. A gente viu que tem muitas aplicações aí já comunicadas, né? Já em uso, já dentro dos carros, algumas que estão chegando. Você apontou alguma coisa, Júlio? Não, eu achei só para a gente concluir essa parte de governos e das mudanças, né? Do Brasil caminhar para uma posição mais tecnológica é a convergência, né, de opiniões, né? A gente tem conversado com bastante gente e as opiniões convergem. Realmente, isso é muito bom. Eu acho que isso é um ponto bem positivo. Falando com empresas, né, de produção, sim, de software, startups, sim, né, uma gigante como a Qualcomm. Tá tudo muito alinhado ali. Isso é positivo. É inspirador aqui para a gente acompanhar. Bem, eu quero agradecer a sua presença aqui, né? Agradecer essa aula que a gente teve. Acho que um conteúdo muito rico e que esperamos poder contribuir aí para espalhar essas visões aí da Qualcomm e contribuir também, né, com o desenvolvimento da indústria em todos os níveis, não apenas no automotivo. Eu agradeço a Motor One e Electric Days pelo trabalho incrível que vocês estão fazendo também de levar conhecimento, e eu confio que os ouvintes deste podcast que estão aqui acompanhando a gente vão sair inspirados e que ao longo do tempo eles vejam, especificamente na Motor One, uma boa referência de onde ele pode buscar informação da decisão que ele vai tomar na compra, ou ainda no lado criativo dele prover algum serviço. Quem sabe eu encontre alguém no dia que me falou que ouviu esse podcast e se sentiu inspirado em criar um novo serviço no segmento automobilístico e que gere para ele boas fontes de renda e divisas para o nosso país. Sempre, né? Obrigado, queridos. Foi um imenso prazer para mim. Foi inspirador. Espero encontrá-lo no nosso evento também, né? No Electric Days, presencialmente e com os outros atores. Bem, pessoal, ficamos por aqui. Sigam, né, as nossas redes, né, o Motor One, Inside Viz, nos principais tocadores de podcast, no YouTube, nas redes sociais. Sigam também a Qualcomm, também tem bastante informação lá. É só procurar, viu, gente? Qualcomm, rede social você vai achar qualquer uma e tem muita coisa legal. Obrigado de novo pela audiência, pela atenção. Obrigado, José. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente. Aqui. Até mais. Um abraço. Tchau.